Você quer ir a um terreiro, mas tem medo. Está com receio, não sabe se deve, se não deve ir, ou conhece alguém nessas condições? Então não sai daí que a gente já fala sobre isso. Olá, queridos amigos umbandistas, simpatizantes, saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje vamos falar sobre essa situação ali que muita gente vive, né? Eu tenho medo de ir ao terreiro. Minha avó era umbandista, né? Minha tia era umbandista. Eu já ouvi muita história sobre a religião que só por Deus, viu? Minha mãe me contou que viu espírito, a outra que fez mal para outra, e etc, etc. Mas ainda assim, você toma coragem e decide que vai com um amigo lá conhecer um terreiro de Umbanda. Para tomar um passe, tirar a zica, sei lá o que, né? Ó, a primeira coisa que você precisa saber, e é fundamental, entender que a Umbanda só reza e se reza para Deus. Acredita em Deus e faz o bem. Então, só por isso, você já pode deixar o medo de lado e encarar essa aventura toda que é ir a um terreiro de Umbanda. É muito importante que saiba também que existem situações que não devem ser expostas ou pedidas às entidades. Não vá atrás de amarração para o amor, né? Não vá com intenção de se vingar de ninguém, nem com maldade no coração. Tudo o que você julgar que fere o senso, a ética, o respeito, a honestidade, não deve ser pedido para um guia dentro de uma casa de umbanda. Tá? Logicamente que alguns pedidos que julgamos ali banais podem ter muita importância para as outras pessoas. E as entidades, sempre muito carinhosas, atendem a todos os pedidos, né? Mesmo não sendo muito importante para a evolução da pessoa naquele momento, né? No entendimento do guia, mas se para você naquele momento é importante, eles poderão te ajudar e te atender, sim, com certeza. Então no terreiro você vai encontrar várias situações, desde as entidades que se manifestam, podendo ser um caboclo, um preto velho, uma criança. Ah, legal, as crianças eu conheço bem, né? Geralmente as pessoas conhecem bem as crianças. Porque tinha uma mulher lá no bairro que dava bala nas crianças, na praça, né? No dia de Cosme e Damião. Pronto, já é um bom começo se as pessoas já conhecem Cosme e Damião, os herês da Umbanda, né? Mas você pode encontrar um baiano, um marinheiro, um boiadeiro, esses aí talvez não tenham muita familiaridade, né? Mas é de direita, tudo bem? São criaturas ali do bem, né? E os de esquerda também são, mas vamos por parte. Mas você pode encontrar, inclusive, um Exu, uma pombagira, né? Um Exu mirim, e daí ferrou tudo. Então é desses que você tem medo, né? Porque falaram que esses são os ruins, esses são os que fazem mal, né? Que tem pacto com o capiroto, com o diabo, com sete pele. Errou! Desconstrói tudo isso. Vamos começar desconstruindo toda essa ideia. Senão é melhor não ir mesmo. Para começar, a gente tem que entender que Exu e Pombagira também são do bem. Ah, vá! São do bem sim, pode acreditar. A maldade está no ser humano e na maneira como ele lida com as energias, né? Um evangélico também pode fazer o mal. Você sabia disso? Rezar no monte lá, pedir o mal para alguém, Aham, sei. é feito por evangélico também, né? Ah, mas é evangélico, tá tudo certo, não precisa ter medo. Bom, como não? Né? E se eu te disser que 80% das pessoas que conhecem a Umbanda e começam a frequentar gostam mais de Exu e Pombagira do que do Caboclo, por exemplo? Ah, não, sério? Pois é. Isso porque a energia dos Exus e das Pombagiras é mais próxima da nossa, né? A linguagem é mais próxima da nossa, do que a gente está acostumado e gosta de viver.
Porque eles têm essa linguagem direta realmente e pronto, está tudo certo, é mais fácil de entender. E também por conta de ser uma transgressão muitas vezes, né? Porque se ninguém gosta, então eu vou gostar. Existe uma série de mitos e crenças, crendices e sentimentos que precisam ser desconstruídos, mas eu acho que isso leva muito tempo para que aconteça. Mas existe tudo isso. Tanto é que você vai encontrar pessoas vestidas de branco, né, com o símbolo da paz, com guias no pescoço, dançando, cantando, batendo palma, com muita fé. Aquele local é onde elas professam a fé, é o seu campo santo, é o seu campo sagrado. E são essas pessoas que são chamadas de médiums. E serão as intérpretes dos espíritos ou o canal de comunicação dos espíritos com você, com os encarnados, com as pessoas que estão visitando lá. E você vai encontrar várias pessoas do lado de fora que virão passar para falar com uma entidade, né? E são essas pessoas que movem essa casa, porque sem assistência, a casa não tem razão de ser, de existir. Do espírito pelo espírito ou do espírito com o médium simplesmente, né? Então, os espíritos se comunicam para atender as pessoas e, por isso, a razão de ser de um terreiro é essa assistência. O trabalho espiritual, ele mata 3 coelhos numa paulada só, eu costumo dizer. Porque o médium que se coloca à disposição para a comunicação espiritual se beneficia, e se equilibra da energia espiritual, né? E se doa à prática da caridade, que é a máxima sobre a lei da prosperidade, da evolução dentro dos terreiros de Umbanda. O guia que se comunica, ele vem cumprir sua missão, provando que ele existe, que existe vida após a morte, que existe evolução espiritual, né? Pois eles trazem sempre uma palavra de sabedoria, ajudam a todos sem distinção, sem mágoa, sem rancores, sem raiva, ou adorações, devoções, medos, enfim. Pronto, 2. E por último, o terceiro beneficiado é o consulente, o assistido. Esse que eu acabei de falar que é a razão de existir um terreiro de Umbanda. Ou você mesmo, né? Você que está indo lá conhecer. Porque você vai receber o axé. Seja por um passe, por uma palavra, por um banho de ervas receitado, por uma oração ensinada, por uma orientação de caminho da sua jornada encarnatória, enfim. São 3 espíritos sendo ajudados numa única consulta. Olha quanta gente se beneficia num trabalho só. É um jogo de ganha-ganha. E eu coloquei isso aqui, e coloquei em terceiro e último lugar, mas veja bem, não existe uma posição de maior, menor, melhor ou pior. Foi só para ilustrar mesmo, tá? Que são 3 numa paulada, numa cajadada só. Ainda antes de entrar no terreiro, provavelmente você vai ver na entrada da casa imagens de Exu e Pombagira na porta. Pode ter vela acesa, alguma escultura tipo carranca, cabeça de boi, chifre, enfim, né? Pode até causar ali uma má impressão para alguns, mas não se incomode com isso não, tá? São coisas da casa, firmezas e maneiras de proteger aquele ambiente de espíritos ruins, sofredores, malfeitores. Então perceba que ao entrar, você estará em um espaço protegido e amparado. E não que você está entrando em um lugar cheio de energia ruim. Muito pelo contrário. Às vezes, julgamos mais pelo olhar do que aquilo, do que nos remete àquilo, né? Do que pelo que realmente é. Não vá, de maneira nenhuma, com a intenção de testar as entidades só porque você não conhece o funcionamento, não sabe lidar com aquilo tudo. Seja sempre muito respeitoso, espere o momento que for chamado e de frente à entidade, seja sincero com você mesmo. Espere ver o que a entidade tem para te dizer. Nunca diga para a entidade, por exemplo, o que o senhor tem a me dizer? Né? Isso pode parecer ali, dependendo da entonação, um desafio à entidade. Não é
não é muito legal de se fazer, tá? Isso é condenável, na verdade. Se não tiver o que perguntar, peça proteção e equilíbrio espiritual e pronto. E pode perguntar sobre a necessidade. Se o plano espiritual pode fazer assim, meu pai, o plano espiritual tem alguma orientação para me passar? Porque a entidade, ela sabe o que te dá. A gente só tem aquilo que merece e que está pronto a receber, entenda isso. Você não vai estar lá sozinho, nunca. Junto com a entidade comunicante, fica uma pessoa. Essa pessoa se chama Cambone. Cambono, varia de casa para casa. E se ficar com dúvida na hora da conversa, pergunte ao Cambone ou ao próprio guia, tá? Para você não sair com dúvida. O Cambone é o auxiliar do guia, é um médium da espiritualidade, ele pode te ajudar em qualquer situação naquele momento. Se contente em se consultar com apenas uma entidade. Mesmo que tenha oportunidade de passar com outras, geralmente a pessoa ela quer falar com vários espíritos, com o espírito do dono da casa, por exemplo, né? Mas não se iluda não. Falar com outra entidade no mesmo dia é o mesmo que tomar 2 remédios diferentes para o mesmo mal, né? Que um terreiro sério e responsável, ele não vai ficar te falando sobre coisas que você não está pronto para ouvir. Né? Outro dia uma pessoa falou assim, eu tenho medo de ir no terreiro porque eles vão me falar sobre doença, ou sobre morte, ou sobre traição. Não, não vai falar sobre traição, né? Não vai falar sobre o dia que você vai morrer, não vai. E nem vai falar nada para te deixar preocupado. Todo o esforço da espiritualidade é para o bem comum, para o bem maior, para o seu melhor, né? Para o seu bem, para o seu crescimento. Então, na maioria dos terreiros, são proibidas até insinuações de traições conjugais, previsão de morte física, de quem quer que seja, previsão de acidente, de doença grave. Não é assim que funciona. E se no terreiro que você for, você se deparar com entidade que fica apalpando o consulente, que fica xingando, que fazem fofocas, que fazem barganhas ali, trocas, tipo, eu te ajudo se você me der tal coisa, tal. Respeite o espaço, busque entender que aquele espaço trabalha daquele lugar, mas é interessante que se busque um outro lugar também para você escolher onde você vai ficar. Nem todos os médios são sinceros com eles mesmos, e isso pode atrapalhar e muito a comunicação, atrapalhando o guia e o consulente. Mas não nivele a Umbanda por uma experiência ruim não que você tenha, né? Nem porque você ouviu da sua avó ou da sua tia. A maldade não está na Umbanda, está nas pessoas. A Umbanda é muito rica, é exuberante, é cheia de axé, caridade, ajuda muita gente em diversas situações da vida. Então, vá ao terreiro sem medo, com respeito, mas sem medo. E entenda que é um lugar de oração, bondade e caridade. E que você deve ir em busca de orientação e evolução espiritual. E entendendo que você é um espírito encarnado. E que você precisa de orientação espiritual, porque às vezes a gente se perde, a gente nem se ouve, quanto mais ouve o espírito, né? Bom, gente, eu espero ter ajudado a desmistificar um pouquinho o que algumas pessoas pensam sobre o que é Umbanda. E espero ter ajudado de maneira ali, ainda que muito grosseira, sobre o que você vai encontrar quando for no terreiro e como você deve se comportar. Grosseira no sentido de ser muito simplista, né? Tenha certeza, por falar em simplista, você vai encontrar simplicidade acima de tudo e sinceridade e amor em 90% dos terreiros que você for e que levantam a bandeira de Oxalá. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Gente, muita gente. Olha, eu acho que 80% das pessoas que assistem o vídeo não se inscrevem no canal. E isso, a gente só faz o vídeo para você se inscrever. Eu vou ser bem sincero. Não é isso, na verdade, mas assim, a gente pede em troca isso. Né? Que você se inscreva no canal, que você compartilhe, se for o caso, você conhecer alguém que gosta do assunto, que você curta o vídeo. É só isso, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês e que Oxalá abençoe, proteja, abençoe sempre, sempre, sempre a todos nós. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.
às vezes julgamos mais pelo olhar do que